Olá pessoal, bem-vindos a mais um estudo sobre o tabernáculo. Deus mandou construir o tabernáculo para habitar no meio do seu povo no deserto e os ensinar através das coisas materiais e passageiras aquilo que é espiritual e eterno por meio de tipos e símbolos do tabernáculo. Deus anunciou a seu povo a glória que estava por vir. Através do tabernáculo, Deus ensinou ao seu povo sobre os conflitos entre o pecado e a santidade e, principalmente através do tabernáculo, Deus ensinou ao seu povo que o acesso à sua presença só seria possível por meio de derramamento de sangue. Nós vimos no primeiro estudo sobre tipos. Inclusive, se você ainda não assistiu, te aconselho a assistir no canal. E se você gostar, dê um seu like, compartilhe, se inscreve no nosso canal, assim mais pessoas terão acesso a esses estudos também. Hoje vamos ver sobre antitipo. Antitipo é a verdadeira figura, ao contrário daquilo que é um tipo. Até 1 Pedro 3,21 fala daquilo que era figurado antigamente, que servia para tirar a imundície da carne, ou seja, o batismo, não é a mesma coisa de hoje, porque hoje nós temos a ressurreição de Jesus que tira, que nos dá a certeza que somos perdoados e nos livra do pecado. Nós também vemos que há sombras são os tipos, mas aquilo que não é sombra é real. Por exemplo, naquela época eles tinham que matar as ovelhinhas e é obviamente que eles não poderiam fazer isso perpetuamente, eles não seriam perdoados perpetuamente através de sacrifícios de animais. Também vemos as coisas celestiais, coisas que nós sabemos que no tabernáculo simbolizavam coisas celestiais como sacrifícios. Hoje as coisas não são assim, são muito superiores. E também aquilo que é verdadeiro, porque na época do tabernáculo eram todos feitos para mostrar alguma coisa. Hoje, Jesus ele não entrou num tabernáculo feito pelas mãos dos homens, amém? Ele está sentado à destra de Deus, no Santo dos Santos, aleluia. Então, o antitipo é sempre celestial e eterno. O tipo é sempre terreno e passageiro, temporário, ok? Vou passar para vocês alguns exemplos de tipos e antitipos. O primeiro deles é Noé, a arca e o dilúvio. Veja bem, quando Deus viu que a humanidade se corrompeu, lá atrás em Gênesis 6, 5, ele decidiu pelo fim dela. Deus anunciou o dilúvio. Você pode ler em Gênesis 6, de 12 a 14. O país, a terra estava cheia de gigantes. Tudo se tornou corrompido. Precisava ser eliminado. Exatamente como hoje. Como no tempo de Noé, a palavra do juízo não encontrava aceitação, hoje também não encontra. Você fala que Jesus está voltando, a pessoa foge de você. E hoje, os gigantes da terra são quem? Os intelectuais, os varões da fama, os poderosos. Todos continuam comendo, bebendo, dando-se em casamento. Ninguém ouve os Noés levantados por Deus hoje. Deus, na verdade, não quer que ninguém se perca. 2 Pedro 3,9 nos fala que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, como havia só uma arca e só uma porta naquela época, hoje só existe a arca da salvação, terminada no Calvário, e a porta é Jesus. João 10,9 diz: eu sou a porta. Quem é o tipo aqui? Noé, a arca e o dilúvio. E o antitipo? O cristão, a salvação e o juízo final. Entenderam? Outro exemplo, Josué, que foi um tipo de Cristo
introduzindo o povo no descanso de Canaã. Jesus, como antitipo de Josué, introduzirá o Israel de Deus, a igreja, a noiva, na Canaã celestial. Assim também como Jesus, depois do seu sofrimento, ele recebeu a honra e o lugar de maior majestade no céu. Tipo, Josué, o povo e a terra prometida. E o antitipo, Jesus, a igreja, que é a noiva, e o descanso na vida eterna. Quero te falar também de outro tipo, que é José. É o mais perfeito tipo de Jesus. Olhamos para Cristo como objeto do amor do Pai e ódio dos irmãos. José tipifica essa relação de amor e ódio. Jacó não escondia seu favoritismo e amor por José. Assim também Deus não escondia seu amor por Jesus. Olha lá no batismo, em Mateus 3,17, na transfiguração, em 17,5. José teve sonhos que incomodavam seus irmãos a ponto de o venderem como escravo. Em outras palavras, o mataram com seu ódio. Gênesis 37,4 diz: vendo, pois, os irmãos de José, que o pai o amava mais que aos outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. E em Mateus 21, 37 a 39, Jesus conta a parábola dos lavradores maus, falando de si próprio. Em Gênesis 37, 18, compara o que os irmãos de José fizeram com ele. De longe o viram, diz a palavra. Antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Aí lá na frente nós vemos a bênção de Jacó, 49 de Gênesis. A porção de José foi maior que dos seus irmãos por causa do sofrimento. Os irmãos de José discordaram sobre ele. Os homens discordaram e discordam sobre Jesus até hoje. O tipo é José, Jacó, seus irmãos. O antitipo é Jesus, Deus e o mundo. Outro exemplo, Abraão oferece sacrifício. Gênesis 22, no início, 2, 3, 13. Cada incidente ao longo do caminho tem profundo significado. Quando disse ao pé do monte aos seus servos, fica aqui que nós vamos adorar e então voltaremos, ele demonstrou uma fé profunda. A pergunta de Isaac, temos aqui o fogo e a lenha para o holocausto. Em Gênesis 22, 7. E Abraão responde com convicção: Deus proverá para si o cordeiro, Jeová Jireh. Assim como Isaac, que não era mais criança, ele poderia facilmente ter evitado o sacrifício, assim também o outro Isaac, Jesus, poderia ter evitado a cruz. Mas ele falou: dou minha vida pelas ovelhas. Ninguém as tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, em João 10, de 15 a 18. Abraão encontrou substituto para Isaac, mas para Jesus não havia substituto. Então, neste caso, nós vemos o tipo: Abraão, o sacrifício, Isaac e o cordeiro. O antitipo é Deus, Jesus e o sacrifício dele, ele é o cordeiro. E agora vamos falar da noiva para Isaac. Se lá no Monte Moriá, Abraão, prefigura Deus e Isaac o cordeiro, imaginamos agora que nessa história toda de Isaac casando, temos mais um personagem, Eliezer, o administrador dos bens de Abraão, tipifica o Espírito Santo. Aqui nós vemos a Trindade, o Espírito Santo enviado à terra para preparar e levar até Cristo uma noiva gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem defeito, mas santa e irrepreensível, como está em Efésios 5, 27. Em sua missão para buscar a noiva para Isaac, Eliezer tomou 10 camelos, nos quais levou vasos de prata, vasos de ouro e vestidos para Rebeca, eram os presentes para a noiva. Na Bíblia, o número 10 significa perfeita ordem.
onde não falta nada. Ela recebeu da parte do pai Abraão, do pai de Isaac, por intermédio do Espírito Santo, Eliezer, os seguintes dons. O vaso de prata, prata simboliza resgate, Êxodo 30, de 12 a 16. O vaso de ouro, que simboliza pureza. E os vestidos, a igreja não poderá se apresentar a um noivo trajada de trajes imundos da sua própria justiça. Por isso o Espírito Santo nos dá vestidos apropriados, vestidos de salvação e vestidos de louvor. Isaías 61, de 3 a 10. Bom, o tipo aqui é Abraão, Isaac, Eliezer e Rebeca. E o antitipo, Deus, Jesus, o Espírito Santo e a noiva. Então Abraão é o tipo de Deus, Isaac é o tipo de Jesus, Eliezer o tipo do Espírito Santo e Rebeca o tipo da noiva, da igreja. Coisas que ele usou no passado para prefigurar, para já nos orientar sobre o que haveria de vir. E o tabernáculo contém tipos e antitipos para que nós possamos conhecer aquilo que Deus tem para a igreja dele. No próximo estudo, nós estaremos vendo então algumas das estruturas do tabernáculo para o nosso entendimento. Ok? Até lá então.